Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 32. Capítulo 265. E aí, pessoal? Vamos trabalhar duro hoje para podermos beber à vontade esta noite. No canteiro de obras em Axel, o encarregado fez um chamado animador. Sim, os trabalhadores aplaudiram ruidosamente, brandindo vigorosamente suas pás e martelos. Aqua já havia trocado de roupa e estava usando um colete simples, um capacete de segurança. Seus movimentos eram fluidos e praticados enquanto ela espalhava uniformemente cimento e areia em uma parede de tijolos vermelhos. Pela primeira vez, a deusa tola não estava mentindo. Ela realmente conhecia aquele mundo. Assim que chegaram à cidade, ela conseguiu empregos para seus companheiros, salvando-os da fome no primeiro dia. Miau, observando Aqua se integrar à equipe de construção, sentiu uma mistura de emoções enquanto removia areia. Foi o que aconteceu. Depois de entrar na cidade, Aqua os conduziu em círculos por metade do dia sem encontrar a chamada Guilda dos Aventureiros. Por fim, foi Uta, com sua fofura extraordinária, que conseguiu descobrir a localização exata de um transeunte aleatório. Depois de finalmente chegarem à Guilda dos Aventureiros, a recepcionista peituda recusou o registro deles, pois não tinham dinheiro. Nessa situação, Aqua, agindo confiante como uma especialista local, afirmou que, como uma deusa com inúmeros fiéis, ela atrairia facilmente patrocínios substanciais apenas invocando o nome da deusa da água. Depois de muita súplica descarada, ela conseguiu algumas moedas de um senhor idoso com um rosto gentil. O homem era um seguidor devoto de Ares e só dava dinheiro por pena de alguém que ele considerava lunático. Embora nossas crenças sejam diferentes, é melhor não personificar uma deusa. Que Lady Ares a abençoe, disse o idoso, sorrindo, suas palavras como uma adaga no espírito de Aqua. Aqua ficou devastada, seu rosto antes radiante agora estava caído, seus olhos sábios cheios de lágrimas. Entretanto, o dinheiro que conseguiram não foi suficiente para que todos se registrassem como aventureiros. Mal dava para comprar uma refeição para encher a barriga até a metade. Sentindo que havia perdido prestígio diante de seus companheiros, Aqua estava desesperada para provar que conseguia ganhar dinheiro mesmo sem a ajuda de seus seguidores. Foi assim que ela acabou levando todos para o canteiro de obras. Resumindo, foram algumas horas desastrosas e embaraçosas de sua jornada a Isekai. A dificuldade de derrotar o rei demônio Tomoya de repente parecia muito maior do que derrubar o governo mundial. Sob a liderança equivocada de Aqua, o futuro parecia sombrio, com quase nenhuma esperança à vista. Miau, senhor, o senhor parece estar imerso em pensamentos? Escanor, em contraste com as preocupações visíveis de Miau, parecia estar se divertindo. Mas foi difícil para seu amado machado de batalha dourado, Rita, que agora estava sendo usado para misturar cimento e areia. Calma, Escanor, esse calor escaldante está queimando minha pele. Embora eu seja apenas um esqueleto sem pele, Brook continuou contando suas próprias piadas frias enquanto passava um balde de cimento para Aqua. Devido ao seu hábito de perguntar à primeira aventureira que encontrava sobre a cor de sua calcinha, somado à sua semelhança com um esqueleto demoníaco, Brook rapidamente ganhou a reputação de esqueleto lascivo em Axel. Felizmente ele não tinha nenhuma energia demoníaca, e os homens o apoiaram como alguém que não havia esquecido sua fé mesmo na morte, poupando de ser expulso da cidade. Tenha cuidado, Sr. Kana, usando um capacete de segurança, estava em um elevador, lembrando seriamente seus colegas de trabalho. No canteiro de obras encharcado de suor, sua voz nítida e fofa conquistou os corações de inúmeros homens fortes. Essa foi uma das razões pelas quais eles estavam dispostos a aceitar um grupo tão estranho. Kana-chan era simplesmente adorável. Honestamente, parece que seguir Aqua significa que passaremos fome 9 em cada 10 vezes. Uta suspirou profundamente, olhando para o céu. Tendo crescido com os piratas do Ruivo, ela não era uma princesinha mimada. Mas, o tijolo em sua mão estava escaldante. Talvez eu devesse simplesmente fazer uma bandeira e me voltar para o roubo? Tal pensamento surgiu na mente de Uta. Afinal, ela era filha de Shanks. Enquanto isso, King trabalhava eficientemente sem nenhuma expressão no rosto, sendo silenciosamente o mais produtivo de todos. O soco na terra dos deuses aumentou muito sua confiança, e agora que ele viu que o caminho para ficar mais forte era possível, ele naturalmente tratou a alvenaria como um treinamento regular, se esforçando para realmente quebrar seu limitador. Além disso, sentindo um frio constante na cabeça, King secretamente decidiu que compraria uma peruca ali, não importa o que acontecesse. Sem Tomoya, seu pilar de apoio, esses caras abrigavam pensamentos nada ortodoxos. A curto prazo, esqueça derrotar o Rei Demônio. Até mesmo economizar para despesas de viagem para chegar ao castelo do Rei Demônio parecia improvável. Sua tumultuada jornada de trabalho finalmente chegou ao fim ao pôr do sol. Embora um infinitamente versátil sonho sem fim também tivesse passado com eles. De alguma forma ele se transformou em um preguiçoso dragão oriental que agora cochilava no ombro de Kana. Eles não tinham onde ficar e precisavam usar seus salários para registro de aventureiros e alimentação. Então Aqua teve uma ideia e os liderou energicamente. Dormir em esteiras de palha no estábulo. Mais tarde naquela noite, sob um céu repleto de uma lua brilhante e inúmeras estrelas, a pequena cidade agitada ficou em silêncio. Ao mesmo tempo, o castelo do Rei Demônio estava tudo menos silencioso, cheio de demônios de todos os tipos reunidos no pátio sinistro, em números avassaladores. Na frente do grupo estavam o Cavaleiro Sem Cabeça Beldia, o Slime Venenoso da Morte Hans e Vanir, o Demônio de Alto Escalão, todos parte do exército do Rei Demônio. Agora diga-me, como você gostaria que eu provasse meu poder como Rei Demônio? Tomoya sentou-se casualmente no trono carmesim, apoiando a bochecha em uma das mãos, olhando com indiferença para o exército de demônios à sua frente. Para parecer mais com o Rei Demônio, ele colocou 2 chifres de demônio decorativos na cabeça. Combinado com seu perfil bonito, ele realmente parecia um Rei Demônio ousado.
A raça demoníaca respeita a força acima de tudo. Se você quer que eu obedeça ao seu comando, é simples, derrote-me. O cavaleiro sem cabeça totalmente blindado deu um passo à frente, e o brilho carmesim de sua cabeça decepada se intensificou. Bendito, não tenho o hábito de me submeter a um cara sem poder mágico. A máscara preta e branca de Vanir escondia um sorriso impossível de decifrar. Como líder dos 7 arquidemônios, ele era conhecido como o grande demônio que conseguia ver através de tudo no mundo. Com as declarações dos 2 oficiais, os comandantes do Rei Demônio e outros demônios de alta patente liberaram suas auras ferozes e avassaladoras. Até mesmo soldados demônios de menor patente queriam ver por si mesmos como esse humano sem magia poderia reivindicar o título de Rei Demônio. Sem uma força esmagadora, ninguém teria o direito de ser seu rei. Diante da hostilidade desenfreada liberada pelo exército demoníaco, Tomoe apenas sorriu levemente e se virou para olhar para a bela morena parada ao seu lado. Você tem a mesma ideia, Liz Viz? Ah? Eu realmente não tenho uma opinião específica sobre quem é o Rei Demônio, contanto que você consiga resolvê-la rápido. Vi sorriu e acenou com a mão. Apesar de ser uma oficial essencial do exército do Rei Demônio, sua natureza gentil e mansa a fez relutante em intervir na luta entre o novo Rei Demônio e os outros oficiais. Mais do que tudo, ela queria terminar logo e voltar a administrar sua loja de magia em Excel. Quem sabe quantos negócios ela perdeu com a loja fechada por tantos dias. Você quer voltar a fazer negócios em Excel, não é? Tomoe percebeu os pensamentos dela. Você ao menos sabe disso? Viz cobriu a boca surpresa. Ela nunca teve contato anterior com o novo Rei Demônio, nem mencionou seus casos amorosos. De fato, ele era um personagem extraordinário, Vanir e os outros iriam sofrer. Enquanto ela pensava nisso, de repente ela ouviu o novo Rei Demônio suspirar. Desista, Viz. É um negócio que dá prejuízo. Com o seu talento, quanto mais você trabalhar, mais perderá. É melhor ficar no castelo do Rei Demônio por mais alguns dias. Que cara irritante. Até mesmo o normalmente bondoso Viz, que nunca havia feito mal a um humano, não conseguiu evitar um sorriso forçado, pensando em assassinatos. Tudo bem, já que você está com tanta pressa de voltar a perder dinheiro, como novo Rei Demônio, realizarei o pequeno desejo do meu subordinado. Tomoe retirou o braço direito do rosto e lentamente se levantou do trono do Rei Demônio. Que Rei Demônio irritante e estúpido. Viz, insultada 2 vezes, cerrou os dentes e desenhou um círculo de maldição atrás das costas nada imponentes de Tomoe. Que arrogância, agindo como se pudesse derrotar todos nós assim. O cavaleiro sem cabeça pegou sua espada larga e encarou Tomoe. Pessoal, deixe-me ser o primeiro a testar a força desse cara. Boa sorte, Beldia. Vanir bateu palmas calmamente. A máscara preta e branca escondia sua expressão, tornando impossível discernir seus verdadeiros pensamentos. Os outros demônios levantaram suas armas, sua excitação era palpável. Entretanto, quando Beldia estava prestes a brandir sua espada, Tomoe levantou a mão para detê-lo. Já está com medo? Humano tolo que só fala besteira, zombou Beldia. Tomoe cruzou os braços sobre o peito, encarando as densas fileiras de demônios sem se importar. Eu disse que concederia ao desejo de Viz de terminar isso rápido, e fazer isso um por um é perda de tempo. Sob os olhares incrédulos dos demônios, Tomoe sorriu, abriu bem os braços e fez um gesto para que todos viessem até ele. Vocês, venham até mim todos de uma vez. Seu humano maldito! Como ousa nos menosprezar desse jeito? Tolo arrogante e imprudente, vamos ver se você ainda fala besteira quando está de joelhos implorando por misericórdia. Você não será perdoado. Ele tem um rosto bonito. Vou transformá-lo no meu incubus pessoal, hehehe. Os demônios explodiram em fúria com uma demônio peituda lambendo os lábios, olhando para o rosto bonito de Tomoe. Gritos de raiva e maldições encheram o pátio. Vanir observou atentamente os olhos aguçados de Tomoe, aparentemente percebendo algo estranho, e silenciosamente recuou para o fundo do grupo. Quase simultaneamente, uma forte ventania passou sem aviso. Zumbir. Com um olhar penetrante de Tomoe, uma pressão aterrorizante explodiu. Relâmpagos vermelho escuros crepitavam ao redor dele, formando uma aura opressiva que atingia diretamente os corações de todos os presentes. O céu e a terra pareciam perder a cor, transformando-se em tons de preto e branco. Nesse cenário aterrorizante, o olhar infernal de Tomoe perfurou o sangue e os nervos de todos os demônios, causando um choque espiritual avassalador. Baque, baque, baque. Os demônios mais fracos foram os primeiros a sucumbir, caindo no chão com os olhos revirados e espumando pela boca. Tomoe aumentou a força do Aki do Conquistador e logo, até os demônios mais fortes atingiram seu limite e caíram. Em um instante, o outrora imponente exército demoníaco foi reduzido a apenas alguns indivíduos dispersos, ainda de pé. Com um único olhar, 90% dos seus soldados perderam a capacidade de lutar. Que poder aterrorizante! Será que essa realmente é a força de um humano sem magia? Ou talvez, esse homem não fosse humano. Os oficiais do Rei Demônio ficaram horrorizados. Muitos deles viveram por séculos, mas nunca tinham visto algo assim. Agora é a sua vez, não é? Tomoe lentamente puxou o Sandai Kitetsu e o Yubashiri da cintura e acenou para Viz, que tinha uma expressão atordoada atrás dele. Prepare-se, Viz. Eu também tenho que lutar. Viz claramente não havia se recuperado do choque do Aki do Conquistador. Sinceramente, antes de vir para cá, eu administrava um restaurante tranquilo à beira-mar que era bastante lucrativo. Se você quiser alguma dica de negócios, será um prazer servi-lo, Lorde Rei Demônio. Os olhos de Viz brilharam e ela pulou para o lado de Tomoe, canalizando seu vasto poder mágico. Mas Vanir é meu amigo. Não vou atacá-lo. Não se preocupe, você não precisa lutar de verdade. Apenas fique aí parado e grite, Tomoe-sama, vai, vai, vai. Certo?
Viz ficou completamente perplexo. Você me trouxe só para torcer por você? Enquanto ela permanecia confusa, Tomoya, com suas 2 espadas, já havia se transformado em um borrão, avançando diretamente contra os oficiais do Rei Demônio, totalmente preparados. Mesmo sem a Goru-Goru no Mi, ele ainda possuía a Ki de armamento avançado com destruição interna, a Ki de observação para detectar movimentos, bem como habilidades como a espada do desfiladeiro, reversão do tempo e devorar. Com inúmeras batalhas em seu currículo, sua fisicalidade e senso de combate superavam em muitos lutadores comuns. Não havia dúvidas de que a Goru-Goru no Mi havia aumentado significativamente sua força, mas isso não significava que ele dependia inteiramente de seu poder. Contra esses oficiais do Rei Demônio que nunca enfrentaram os poderes do mundo de One Piece, mas cujas habilidades Tomoya conhecia muito bem, ele era mais do que suficiente. Em meio aos aplausos estranhos de Viz, a intensa batalha no castelo do Rei Demônio durou até tarde da noite. Os soldados demônios que haviam adormecido há muito tempo não sabiam como aquilo terminava. Eles só sabiam que depois disso, todos os oficiais controlaram sua arrogância e não questionaram mais a afirmação de Tomoya como novo Rei Demônio. Capítulo 266. Depois que o incidente com o Lorde Demônio foi resolvido, os demônios inquietos finalmente retornaram às suas rotinas, retornando aos seus postos e relaxando. Embora supostamente fossem os antagonistas, a maioria dos demônios neste mundo, especialmente os oficiais superiores do exército do Lorde Demônio, eram incrivelmente tranquilos. Eles não tinham a ambição de destruir a humanidade ou aniquilar o mundo. Pelo contrário, alguns abriram lojas em cidades humanas, tentando arduamente perder dinheiro, enquanto outros se mantiveram afastados dos assuntos mundanos e se concentraram apenas em suas pesquisas mágicas. Alguns híbridos de humanos e feras constantemente planejavam se fundir fisicamente com o novo Lorde Demônio, literalmente, enquanto outros estavam ocupados roubando comida da despensa do castelo do Lorde Demônio, envenenando-a involuntariamente com lodo tóxico. Resumindo, era um bando de preguiçosos que faziam o que queriam e de vez em quando apunhalavam o Lorde Demônio pelas costas. Felizmente, Tomoya estava imerso nos costumes de companheiros não confiáveis há muito tempo, então ele não perdeu completamente as esperanças na vida. Afinal, essa era uma chance rara de invocar aliados poderosos, então como ele poderia desistir antes mesmo de começar? Espera, convocando aliados? Sentado no trono, Tomoya de repente sentiu uma sensação de vazio. Se a versão inicial invocou um desastre como Aqua, então uma versão atualizada e com habilidades trapaceiras seria ainda pior. Esqueça. Não adianta pensar nisso. Se ele continuasse se preocupando, ele realmente iria querer pegar um balde e fugir. Toque, toque. Nesse exato momento houve uma batida suave na porta. Com licença, Lorde Demônio-sama, você está aí? Era a voz do Viz. Entre. Tomoya endireitou-se um pouco, não mais curvado no trono em uma postura preguiçosa. Após receber a permissão do Lorde Demônio, Viz aplicou um pouco mais de força e lentamente empurrou a pesada porta. O luar entrava pela fresta, dissipando um pouco da atmosfera sombria do quarto. Viz entrou cuidadosamente banhado pelo luar, e depois de caminhar até Tomoya, fez uma reverência simples. Precisa de alguma coisa, Viz? Perguntou Tomoya. Lorde Demônio-sama, sobre as dicas de negócios que você mencionou antes. Viz foi direto ao ponto. Como dona de uma loja de itens mágicos que só perdia mais dinheiro quanto mais trabalhava, ela queria genuinamente descobrir onde estava errando e realizar seu grande sonho de ganhar muito dinheiro. Ah, isso importa. Tomoya entendeu. Na verdade, não existe nenhum truque especial. Se você quer administrar um negócio de sucesso, a primeira coisa que precisa entender é o que seus clientes precisam. Viz inclinou a cabeça, confusa. Depois de pensar cuidadosamente, ela perguntou hesitante. Itens práticos e acessíveis? Atendimento ao cliente entusiasmado? Nenhum dos dois. São apenas detalhes menores. Você precisa pensar a longo prazo. No mundo humano não existem apenas cidadãos comuns e aventureiros. Existe também uma certa profissão, ladrões. Lorde Demônio-sama, não tenho certeza se entendi seu ponto, disse Viz, completamente confuso. Deixe-me dar um exemplo. Eu administrava um restaurante no mar, e piratas frequentemente vinham jantar de graça. Alguns deles eram até criminosos notórios com altas recompensas. Ao ouvir isso, Viz franziu as sobrancelhas com força. Se sua loja fosse regularmente assediada por ladrões sem lei que não pagavam pelo que compravam. Só de imaginar a cena ela ficou com dor de cabeça. Nesse caso, você não estava constantemente preocupado? Como você ainda ganhava dinheiro? Vendo quão inocente era o oficial do exército do Lorde Demônio, Tomoya suspirou desamparadamente. Foi exatamente assim que ganhei muito dinheiro. Pense nisso, ladrões não têm muito mais tesouros do que pessoas comuns? Se você os fizer sofrer um pouco, eles pagarão obedientemente por um copo de água purificada que custa centenas de milhares de belis. Se você tiver sorte e capturar um desses criminosos procurados, pode até trocá-lo por uma recompensa enorme. Esse negócio é infalível. Então foi assim que você obteve lucro, usando uma tática tão tortuosa, ou melhor, inteligente. Não é de se admirar que você tenha se tornado o Lorde Demônio do castelo. Entendendo o raciocínio por trás disso, a boca de Viz se contraiu levemente. E ela não pôde deixar de oferecer um momento de homenagem silenciosa aos piratas que caíram nos planos de Tomoya. Mas como todos eram vilões, não havia um grande dilema moral, certo? Sim. Quando ela voltasse para a cidade de Axel, ela tentaria essa estratégia de negócios. Ela silenciosamente tomou nota desse método especial para ficar rico. Muito obrigado pela sua orientação, Lorde Demônio-sama. Sinto-me incrivelmente inspirado. Viz curvou-se profundamente mais uma vez, cheio de gratidão. O movimento resultante em seu peito foi, de fato, impressionante.
Tomoya rapidamente desviou o olhar e tossiu levemente, dizendo, um segredo comercial tão valioso merece mais do que apenas um agradecimento verbal, você não acha? Viz pensou por um momento, percebendo que isso realmente parecia um pouco injusto. Então, perguntou, Lorde Demônio-sama, precisa que eu faça alguma coisa? Tomoya não se apressou em responder. Em vez disso, levantou-se e caminhou lentamente até Viz, encarando-a fixamente nos olhos tímidos. Assim que as bochechas de Viz começaram a corar de vergonha, Tomoya estendeu a mão e agarrou sua mão pálida. Tente me drenar. Oh, quê? Drenar você? Pra ser sincero, eu não curto muito esse tipo de coisa. Vi se atrapalhou com as palavras, perturbada pelo aperto de mão repentino. Os lixes não drenam a força vital e o poder mágico de seus inimigos? Quero testar uma teoria que tenho. Então é isso que você quis dizer com drenar. O coração acelerado de Viz começou a se acalmar, e suas bochechas coradas retornaram à cor normal. Claramente, ela havia entendido mal a situação antes. Respirando fundo, a expressão de Viz ficou séria. Tendo testemunhado Tomoya enfrentar sozinho todo o exército de elite do Lorde Demônio, ela não estava preocupada que sua magia pudesse realmente esgotá-lo. Em sua mente, Tomoya não era mais apenas um humano. Pelo menos não um humano comum. Um zumbido suave ecoou. Suas mãos unidas começaram a brilhar levemente em roxo enquanto Viz ativava sua habilidade de drenar vida, uma habilidade na qual todos os lixes eram excelentes. Entretanto, assim que ela começou a sentir a força vital fluindo em sua direção, algo pareceu errado. Foi lento, lento demais. Mesmo desconsiderando o poder mágico, dada a habilidade de combate demonstrada por Tomoya, a força vital que ela deveria estar absorvendo deveria estar fluindo para ela como um maremoto. Mas agora esqueça uma inundação. Se ela não se concentrasse bastante, ela nem perceberia qualquer energia entrando nela. Era como se ela estivesse tentando drenar uma pedra sem vida. Vendo a expressão confusa de Viz, Tomoya chegou a uma conclusão. Aqui realmente consegue bloquear as maldições mágicas deste mundo. Durante a batalha contra o exército do Lorde Demônio, Tomoya já havia sido atingido pela maldição da morte do Cavaleiro Sem Cabeça. Essa era uma maldição inevitável, que normalmente só a purificação de um sumo sacerdote poderia dissipar, mas teve pouco efeito sobre ele. Por causa disso, o Cavaleiro Sem Cabeça ficou tão chocado que praticamente virou meme. É claro que a razão pela qual Tomoya conseguiu anular a magia do Cavaleiro Sem Cabeça e do Viz não foi apenas por causa de Aki, mas também porque seu Aki havia sido aprimorado a um nível extremamente forte. Por outro lado, se Miao estivesse no lugar de Viz, ele poderia ter perdido uma boa parte de sua força vital. Lorde Demônio-sama, você está brincando comigo? Perguntou Viz, notando o leve sorriso no rosto de Tomoya. Seus olhos se tornaram ligeiramente ressentidos. Embora ela sempre tenha se visto como humana, apesar de ser uma lich, ser menosprezada dessa forma ainda foi um grande golpe para seu orgulho. Desculpe, eu não queria exibir minha força, desculpou-se Tomoya sinceramente. Como eu disse antes, eu só estava testando uma teoria. Então você pode soltar minha mão agora? A expressão de Viz ficou ainda mais complicada. Vamos esperar mais um pouco. Tomoya não estava pronto para terminar seu experimento tão cedo. Cough. Estreitando os olhos, ele silenciosamente ativou sua habilidade devorar. O poder de drenar a vida de um lich era muito semelhante à sua habilidade de devorar. Se ele pudesse aprimorar seu devorar por meio desse tipo de troca, sua força total alcançaria novos patamares. Afinal, seja em um duelo ou em uma luta em grupo, era um trunfo invencível. Lorde Demônio-sama, você é mesmo um humano sem poderes mágicos? Viz não conseguia mais manter a calma, boquiaberta. Embora a absorção fosse fraca, sua energia estava de fato sendo drenada de volta. Motivada por um inexplicável senso de competitividade, Viz aumentou a intensidade de sua magia que drenava vidas. E assim, os dois começaram uma luta exaustiva e mútua bem no salão do Lorde Demônio. Só quando Tomoya reuniu informações suficientes é que finalmente soltou a mão dela. Só então Vi soltou um profundo suspiro de alívio. Se isso continuasse por mais tempo, ela não tinha certeza se conseguiria aguentar. Lorde Demônio pervertido. Ao sair do salão, o Lich silenciosamente marcou Tomoya com aquele rótulo em seu coração. Ela mal havia saído quando o som de armaduras se chocando ecoou pelo corredor escuro. Invocado pelo Lorde Demônio, o Cavaleiro Sem Cabeça Beldia encontrou Viz quando seus caminhos se cruzaram. Antes que Viz pudesse cumprimentá-lo, Beldia fez uma pose perfeita de boliche. Julgando sua força cuidadosamente, ele jogou sua própria cabeça em direção a Viz. A cabeça com capacete de aço deslizou pelo chão e parou exatamente abaixo da saia dela. Uf, ou. Seus olhos, escondidos sob o capacete, brilhavam em um vermelho vivo, brilhando de excitação pelo que ele tinha visto. Ai meu Deus! Desculpe, Viz, minha mão escorregou. O cavaleiro pervertido ofereceu sua desculpa descaradamente. Esqueci de mencionar no começo do capítulo. O exército desse excêntrico Lorde Demônio também tem um pervertido profundamente escondido entre suas fileiras. Comparado ao amante de teorias Brook dos 4 imperadores, esse cavaleiro aparentemente honesto e cavalheiresco era um pervertido movido à ação. Está tudo bem. Viz, sendo tímido, não explodiu com o Aki do Conquistador como Nami. Em vez disso, ela silenciosamente moveu o pé e chutou levemente a cabeça nojenta dele para longe. O cavaleiro sem cabeça, satisfeito com seu sucesso, não pressionou mais a sorte. Caminhou calmamente, levantou a cabeça e caminhou em direção ao salão do Lorde Demônio. Parado na entrada, ele ajustou a respiração antes de bater na porta. Senhor Demônio-sama, sou eu, Beldia. Tem alguma ordem para mim?
Mudando de perspectiva, agora focamos na equipe do herói. Depois de 3 dias de trabalho árduo sob a supervisão de Aqua, Miau e os outros finalmente economizaram dinheiro suficiente para cobrir as taxas de inscrição. Arrastando seus corpos exaustos, eles seguiram em direção à Guilda dos Aventureiros. Durante os últimos 3 dias, a notícia de suas façanhas se espalhou pela cidade. Então, no momento em que entraram, vários aventureiros os reconheceram imediatamente. Eles estão aqui, aquele morto-vivo pervertido e canalha. Fiquem todos longe desse cara. Não façam contato visual com esses olhos pervertidos ou vocês vão atrair azar. As aventureiras se apressaram para afastar mais suas cadeiras. Alguns dos mais rudes até cuspiram no chão com desdém. Ei, mesmo que ele seja só um esqueleto, você tem que admirar a determinação dele em perseguir seu sonho até o fim. Vem cá, eu te pago uma bebida. Mesmo que ele não tenha olhos, eu posso sentir. Seu olhar percorreu todas as mulheres na sala no momento em que ele entrou. Que força de vontade inabalável. Em contraste, os aventureiros homens comemoravam com entusiasmo. Além de Brook, a adorável e bem comportada Kana, os musculosos King e Escanor, o gato de estimação bípede, droga, eu sou um Pokémon, e a rara beldade de pelos vermelhos e brancos, todos atraíram muita atenção. Sob o olhar de todos, o grupo se aproximou da recepção da guilda. A responsável era a mesma loira deslumbrante Luna. Você juntou o suficiente para as taxas de inscrição? Luna os cumprimentou com seu característico sorriso caloroso. Faz um tempo, senhorita Luna. Embora isso possa ser repentino, você poderia. Brook não conseguiu terminar a frase antes de ser nocauteado por um golpe do Elsen de Uta, cujos dentes afiados brilhavam enquanto ela o acertava. Seu esqueleto pervertido. Está tentando piorar ainda mais a nossa reputação? Depois de passarem esse tempo juntos, Uta deixou de ter dificuldades para se adaptar e passou a se integrar completamente à equipe, tratando todos como companheiros de confiança. Como resultado, sua personalidade naturalmente agressiva veio totalmente à tona. Sumimasen. Gomenazai. Brook desculpou-se profusamente, agarrando o caroço que se formara em seu crânio. Uma cena tão absurda espantou os aventureiros ao redor. Isso mesmo, aqui estão todas as nossas taxas de inscrição, Miau. Com relutância nos olhos, Aqua observou Miau colocar um saco de moedas de Ares no balcão. Devido à sua baixa estatura, Miau teve que ficar nos ombros de King. O valor está correto. Por favor, siga-me. Depois de contar o dinheiro, Luna levou o grupo até um cristal mágico de aparência complicada. Tudo o que você precisa fazer é colocar a mão na bola de cristal que está lá dentro, e ela gerará automaticamente um cartão de aventureiro com suas estatísticas básicas. Um cartão de aventureiro é seu identificador único. Ele é usado para alocação de habilidades e identificação, então certifique-se de guardá-lo em um lugar seguro. Após uma breve explicação das regras, o grupo se preparou ansiosamente para suas avaliações, curioso para ver suas estatísticas. Então, é basicamente um teste de talento? Com passos calmos e firmes, Escanor foi o primeiro a se aproximar. Seu corpo irradiava um calor intenso enquanto sua mão pressionava a bola de cristal. O cristal tremeu ligeiramente. Então, ele explodiu com uma luz incrivelmente brilhante. Capítulo 267. À medida que a luz ofuscante desaparecia gradualmente, uma carta de aventureiro, gravada com vários atributos, pairava sobre a bola de cristal mágica. Luna, com uma expressão séria, estendeu a mão e examinou cuidadosamente o cartão. Embora o espetáculo da bola de cristal tivesse sugerido o resultado, os valores dos atributos exibidos ainda a fizeram ficar surpresa. Com exceção da sorte, que estava em um nível normal, os outros atributos como inteligência, resistência, agilidade, magia e força estavam todos no nível máximo possível. Isso significava que o homem alto e musculoso parado diante dela era um raro polivalente, capaz de se destacar em qualquer profissão de aventureiro. De particular importância foi seu valor mágico, que estava quase fora das tabelas. Era difícil imaginar por que um homem tão poderoso só agora conseguiu economizar dinheiro suficiente para o registro de aventureiro. Incrível! Estou nesse ramo há anos e é a primeira vez que vejo um aventureiro com atributos como seus. Até heróis têm dificuldade em alcançar tais alturas. Luna respeitosamente entregou o cartão de aventureiro com ambas as mãos, suas palavras cheias de excitação e admiração indisfarçáveis. Hahaha, isso não era esperado? Escanor riu enquanto aceitava o cartão, completamente imperturbável diante dos olhares atônitos daqueles ao seu redor. Para alguém tão orgulhoso quanto Escanor, isso era natural, nada para se gabar. Claro, se ele tivesse vindo para o registro à noite, teria sido um espetáculo, quebrando recordes de estatísticas mais baixas na história dos aventureiros. Esse era o preço de sua graça do sol, e era algo que Escanor esperava remediar neste mundo mágico. Deixando de lado o fato de que o Lorde Demônio Tomoya entendia bem seu poder, Escanor também queria que seu eu noturno tivesse pelo menos capacidades básicas de combate. Afinal, este mundo era apenas um campo de treinamento. Seu verdadeiro inimigo sempre foi o corrupto governo mundial. Aproveitar ao máximo essa rara oportunidade de se aprimorar foi como Escanor interpretou essa aventura Isekai. Caso contrário, ele poderia facilmente ter invadido o castelo do Lorde Demônio ao meio-dia, em sua melhor condição. Não houve tempo para se maravilhar com a força de Escanor, pois o próximo a aparecer foi o antropomórfico, não o Pokémon vilão mais notório Miau. Ei, um gato de estimação pode realmente se tornar um herói? Não brinque, você já viu um gato de estimação que fala a linguagem humana? Ouvi da equipe de construção que ele costumava ser o governante de uma floresta monstruosa nas profundezas do território demoníaco. Mas a deusa o selou nesta forma adorável. A conversa casual dos aventureiros quase fez Miau enlouquecer, querendo agarrar todos eles e subjugá-los. Um gato de estimação? E que bobagem é essa de ser o governante de uma floresta monstruosa? Miau fumegou silenciosamente.
Por favor, vá em frente, Senhor Miau. Luna, incapaz de resistir ao charme deste adorável gato falante, estava prestes a pegá-lo em seus braços sob o pretexto de sua desvantagem de altura. Mas Miau a surpreendeu ao usar Gepo para pisar no ar, fazendo-a encará-lo em descrença. Quando a pata do gato tocou a bola de cristal, a luz iluminou a sala novamente e uma carta de aventureiro foi gerada. Comparados às estatísticas chocantes de Escanor, os resultados de Miau não foram tão impressionantes. No entanto, sua inteligência estava muito acima da média, e seus atributos completos ainda causaram um murmúrio de surpresa que se espalhou pela multidão. Após alguma comparação, os aventureiros que perceberam que estavam sendo superados por um gato de estimação abaixaram a cabeça envergonhados, exalando uma pesada aura de derrota. Mas eles não sabiam que um golpe ainda maior estava por vir. A próxima a se apresentar foi uma garotinha adorável que parecia ter apenas 6 ou 7 anos. Seus atributos de magia, força e agilidade estavam no máximo. Se não fosse por uma pequena deficiência de resistência, seu talento geral, de acordo com a bola de cristal, teria superado até mesmo o de Escanor. Seguindo-a, King, Brook e Yuta se revezaram na bola de cristal. Seja a força física de King, a força vital de Brook ou a fortaleza mental de Yuta. Todas as suas estatísticas estavam muito além do que qualquer aventureiro na sala poderia esperar alcançar. Os espectadores que inicialmente estavam ali para assistir ao show e rir dos recém-chegados, acabaram entrando em um estado coletivo de melancolia. Alguns, incapazes de lidar com o golpe psicológico, até consideraram abandonar completamente suas carreiras de aventureiros e trabalhar na construção civil. Afinal, o trabalho manual traz sorte. Por fim, quem se apresentou com mais confiança foi ninguém menos que a própria deusa Cabeça de Vento. Uma luz brilhante brilhou novamente, e um cartão de aventureiro registrando vários atributos apareceu. Meu Deus, isso é muito raro. Luna olhou para os números no cartão, estupefata. Todas as estatísticas foram maximizadas, exceto duas, inteligência e sorte, ambas com valores negativos sem precedentes. Uau! Vocês viram isso? Meus atributos são os mais fortes. Aqua arrancou o cartão das mãos de Luna, sorrindo orgulhosamente enquanto o exibia para seus companheiros. Quanto às lamentáveis estatísticas de inteligência e sorte. Bem, com seu nível de sabedoria, seus olhos azuis nem conseguiam percebê-las. Ao contrário das expectativas de Aqua, Miau e os outros ficaram com as mesmas expressões indiferentes ao ver suas estatísticas. Claro, nada foi surpreendente, afinal, tudo estava dentro das expectativas. Quem ficaria surpreso com isso? Com o status de King como filha da sorte, a má sorte de Aqua não ficou muito evidente, mas quanto ao seu tipo único de sabedoria, isso já estava gravado em suas mentes. Os aventureiros que não tinham ideia disso cooperaram dando a Aqua a reação que ela esperava. No entanto, seguindo os passos de Escanor e Kana, o nível de surpresa não foi tão dramático. Espere um minuto, você acabou de se referir a si mesma como a deusa. Luna percebeu rapidamente uma palavra-chave. Neste mundo, poucos ousavam usar tal título, pois era uma maneira fácil de gerar animosidade. É isso mesmo. Eu sou Aqua-sama, a deusa da água. Aqua declarou orgulhosamente. Luna ficou surpresa, encarando os olhos da deusa, repletos de sua singularidade de sabedoria. Após alguns segundos de silêncio, assentiu em compreensão e murmurou baixinho. Entendo. Agora os atributos negativos fazem sentido. O que antes parecia um mistério incompreensível agora fazia todo sentido. Se você se dizia um daqueles seguidores desmiolados da religião Axis, não tem problema. Mesmo se você dissesse que é o Lorde Demônio, eu não duvidaria do seu estado mental. Embora a cidade de Axel não fosse a sede da religião Axis, os aventureiros presentes ainda ouviram rumores sobre a organização. Quando o nome de Aqua foi revelado, todos entenderam. Suas expressões instantaneamente se encheram de desdém, e eles silenciosamente mudaram suas cadeiras, mantendo uma distância segura do excêntrico Aqua. Graças a ela, até Miau e os outros agora eram considerados pessoas com quem se devia ter cuidado. Tudo graças ao Aqua. Apesar de tudo, sob o poder do dinheiro vivo, o registro de aventureiros da equipe foi concluído com sucesso. O próximo passo, naturalmente, foi empreender a primeira jornada. Era algo que todos aguardavam ansiosamente após os 3 dias de trabalho na construção de tijolos, a oportunidade de se hospedar em uma pousada confortável, longe dos estábulos com correntes de ar e mau cheiro. Completar missões era a maneira mais eficiente e legítima de conseguir isso. Nesse momento, esse era o maior sonho e ambição deles. Quanto a derrotar o Lorde Demônio Tomoya, isso já havia sido deixado para trás há muito tempo. Era muito distante, muito irrealista. Como eles tinham acabado de se registrar como aventureiros e tinham muito pouco conhecimento do mundo, o grupo decidiu seguir as regras da guilda e começar com uma missão básica, apesar de sua força incrível. Missão: elimine os sapos gigantes fora da cidade de Axel. Descrição: sapos gigantes frequentemente atacam o gado e as ovelhas das planícies, causando grande sofrimento aos fazendeiros. Cada sapo eliminado rende uma recompensa de 25.000 eres. Observação: a carne de sapos gigantes é insossa e macia, o que a torna um ingrediente popular neste mundo. Por favor, devolva o corpo do sapo intacto. Observação especial: sapos gigantes também podem engolir humanos inteiros e são imunes a ataques físicos normais como socos. Por favor, use magia ou ataques cortantes. Depois de registrar a missão com Luna com sucesso, a equipe se preparou e, cheia de energia, deixou a guilda dos aventureiros. Neste mundo, grupos de aventureiros geralmente consistiam de 4 pessoas, cada uma complementando as outras com funções diferentes.
Por isso, a equipe de 7 membros da Aqua era extraordinariamente grande. No caminho, seguindo as sugestões de Luna, cada um escolheu sua respectiva turma. Aqua, sem hesitar, escolheu seu papel favorito, sacerdotisa. Os outros, assim como Escanor, fizeram suas escolhas com base em suas próprias fraquezas. Miau se tornou um inventor. King escolheu o papel de cavaleiro, que poderia maximizar os atributos do equipamento. Kana se tornou uma caçadora literal, e Escanor, um guerreiro com poderes mágicos. Brook selecionou a classe espadachim para melhorar sua esgrima, enquanto Uta, após alguma hesitação, optou pela classe invocador, que combinava com seus poderes da Uta Uta no Mi. Quanto ao sonho sem fim, ele decidiu ser o mascote do time. Brincadeiras à parte, a distribuição de classes da equipe era perfeita. Eles tinham tanques, curandeiros e muito dano. Depois de selecionar suas classes e alocar seus pontos de habilidade em suas cartas de aventureiro, a equipe chegou aos arredores de cidade de Axel. Com a bênção de King, a sorte deles estava a todo vapor. Mal haviam pisado nas planícies quando avistaram 3 sapos gigantes pulando em sua direção. Com suas bocas redondas, aparência estranha, mas fofa, olhar condescendente e corpos de vários metros de altura. Esses eram os alvos da busca deles. Todos preparem-se para a batalha. Com a nossa força, ganharemos facilmente essa recompensa. E fique quieto, não os assuste. Com um nível inexplicável de confiança, Aqua assumiu como comandante da equipe. Estranhamente, alguém realmente seguiu suas instruções, aproximando-se silenciosamente dos 3 sapos gigantes. Esse alguém era o caçador do time Kana. Haha, Kana-chan, sua ânsia em contribuir para o time é realmente louvável, elogiou Aqua, muito confiante nas habilidades de Kana. Ela tinha plena fé de que aqueles simples sapos não teriam a mínima chance contra um antigo dragãozinho. Os outros trocaram olhares, lançando olhares para Aqua que diziam: "Você realmente acredita nisso?" Mas, na verdade, a fé de Aqua não era equivocada, exceto. Enquanto ela observava Kana inflar as bochechas e ver os 3 sapos desaparecerem no ar, o rosto de Aqua congelou em descrença. Kana-chan, esses sapinhos. Eles são bem saborosos. Kana, com sua expressão impassível de sempre, murmurou sua crítica enquanto mastigava a carne de sapo em sua boca. A boca de Aqua se contraiu enquanto ela ficou paralisada em choque, sem palavras. Kana-chan, muito bem. Só não faça isso da próxima vez, ok? Aqua forçou um sorriso, tentando salvar a cara. Afinal, Kana era o membro querido da equipe. Embora tivessem perdido a oportunidade de reivindicar a recompensa, ver Kana tão feliz tornava difícil para qualquer um reclamar. Seja pela temporada de atividade dos sapos gigantes ou pela sorte de King, não demorou muito para que eles encontrassem mais 2 sapos gigantes. Desta vez, Aqua não hesitou. Sem dizer uma palavra, avançou com os punhos em punho. Ei, Aqua, o que aconteceu com o silêncio? Uta começou a avisá-la, mas Aqua já havia diminuído a distância até os sapos, entoando rapidamente um feitiço. Este soco contém o poder de uma deusa. Caiam diante de mim, seus monstros feios de nível baixo, e tornem-se nossos despojos de guerra. Com os efeitos especiais no máximo, o punho divino de Aqua, ataque kamikaze atingiu a barriga redonda do sapo gigante com toda a sua força. Tudo que ela conseguiu foi dar-lhe uma massagem suave. Croak, o sapo gigante abaixou a cabeça, olhando friamente para Aqua, cujos olhos estavam cheios de sabedoria. Olhando mais de perto, o senhor sapo é meio fofo, não é? Ah. Antes que ela pudesse terminar a frase, o sapo atacou com a língua, envolvendo-a e engolindo-a, deixando apenas suas pernas balançando para fora. Segundo a senhorita Luna, sapos gigantes não conseguem se mexer enquanto comem, comentou Escanor, sorrindo enquanto sacava seu machado de batalha dourado. Essa foi uma tática de isca muito eficaz, Aqua. Svi. Seu machado cortou o ar e o sapo gigante desabou. Junto com ela, a deusa coberta de baba foi cuspida. Bull! Eu fui profanada. Esta deusa foi profanada por um sapo imundo. Aqua sentou-se no chão, chorando como uma criança completamente desprovida do espírito de luta de antes. Ei, cuidado, ainda tem mais um. Uta gritou em alerta. Atrás deles, o outro sapo gigante saltou sobre Escanor, sua língua coberta de saliva disparando em sua direção. Escanor permaneceu firme e imóvel, e liberou o calor do sol armazenado dentro dele. Svi. Uma onda escaldante de calor irrompeu, incinerando o sapo atacante até reduzi-lo a nada além de cinzas antes mesmo que ele tivesse a chance de reagir. Ops, pensei que controlava meu poder, mas acho que não foi o suficiente, disse Escanor com uma risada estranha. Assim, depois de todos os esforços, a equipe de 7 membros capturou com sucesso um sapo gigante. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 268. A simples captura de alguns sapos gigantes expôs todas as fraquezas da equipe. Eles trabalharam o dia todo e ao pôr do sol, embora tivessem encontrado nada menos que uma dúzia de sapos gigantes. Conseguiram capturar apenas 3 para completar a missão. Olhando para o estado da equipe, além de Kana, que ocasionalmente soltava um pequeno arroto, Aqua. Uta e um Escanor agora tímido e constrangido estavam encharcados da cabeça aos pés, cobertos de saliva pegajosa de sapo, parecendo completamente miseráveis. Pior ainda, Miau, Brook e King deixaram o grupo discretamente, o que significa que a equipe não tinha mais a bênção da proteção da sorte de King. Sem essa bênção, o terrível infortúnio da deusa Aqua de cabeça de vento começou a se manifestar, levando-os a vagar pelos arredores por 2 horas sem encontrar um único sapo gigante. Que tal voltarmos? Estou me sentindo imunda e quero muito, muito mesmo, tomar um banho bem demorado, reclamou Uta, com seus longos cabelos ruivos e brancos emaranhados, e um lodo estranho escorrendo do corpo. Embora a magia aquática de Aqua pudesse limpá-los, não demorou muito para que os sapos miseráveis a engolissem novamente, submetendo-os a um ciclo contínuo de tormento.
Essa experiência deixou Uta profundamente enojada, a ponto de ela considerar seriamente abandonar a missão e se tornar uma pirata. Fazer essas missões seriamente era muito lento para ganhar dinheiro. Bem, é justo que ela fosse filha de Shanks. Esse tipo de pensamento rebelde era profundo. Aqua-sama, acho que voltar é provavelmente a melhor opção agora. Estamos bem longe da cidade de Axel. O magricela Escanor concordou fracamente. Embora a ideia parecesse boa, a realidade era muito mais dura, apesar de ter habilidades concedidas por suas cartas de aventureiro. Seu nível lamentavelmente baixo significava que ele não conseguiria derrotar nenhum sapo gigante. Não, precisamos pegar pelo menos mais 8. Aqua, que era famosa por desistir no meio do caminho, agora tinha uma expressão inesperadamente firme no rosto. Quando partiram, ela se gabou de seu poder como deusa da água, afirmando que poderia capturar 10 sapos gigantes com facilidade. Se eles desistissem agora e retornassem, aquele grupo de aventureiros não zombaria dela. Claramente sua reputação, que Tomoya certa vez disse ser completamente inútil, importava mais para ela do que desistir. Graças à teimosia de Aqua, o grupo com sucesso. Andei mais alguns quilômetros em vão. Por fim, eles tropeçaram em um grupo de sapos gigantes perdidos, mas a essa altura, Escanor e Uta estavam completamente exaustos e só conseguiam ficar parados, impotentes. A deusa Cabeça de Vento, no entanto, ainda cheia de energia, correu para se oferecer como isca para sapos mais uma vez. Suspirar. Observando a visão familiar de 2 pernas saindo da boca de um sapo, Escanor e Uta suspiraram profundamente. Quando estavam prestes a arrastar seus corpos exaustos para resgatá-la, ouviram um som de passos rolando na grama atrás deles. Virando-se, eles viram um robô de esteiras de construção rudimentar, com braços mecânicos que lembravam um guindaste. Pessoal, os verdadeiros profissionais chegaram, miau. Dentro da cabine transparente estavam os 3 membros que haviam desaparecido misteriosamente, Miau, Brook e King. Agora é hora de colher os frutos, yo! Brook, sentado no lado esquerdo da cabine, examinou os controles com entusiasmo. À direita, King permaneceu tão estoico e silencioso como sempre. Eis o que aconteceu. Percebendo que a equipe jamais completaria a missão usando métodos tradicionais, Miau, sensatamente, decidiu deixar o grupo temporariamente. Ele levou King e Brook ao ferro velho da cidade, onde construíram um robô gigante caçador de sapos usando sucata. Quando se tratava de capturar animais selvagens, Miau era definitivamente um profissional entre os profissionais. Uau, que mecha maneiro. Você construiu ele, Miau? Os olhos de Uta brilharam de excitação ao ver o estranho dispositivo. Depois de entrar no restaurante do mar, Uta foi imediatamente lançada em batalhas contra forças como a Terra dos Deuses. Então ela ainda não teve a chance de apreciar as criações de alta tecnologia de Miau. Parece que o plano B foi um sucesso. Escanor não ficou surpreso. Na verdade, se não fosse por sua preocupação com a segurança de Aqua e das 2 jovens, ele teria ido embora com o grupo de Miau também. Ei, Miau, qual é o nome dessa máquina? Kana se aproximou arrastando os pés, seus olhos roxos de dragão cheios de curiosidade enquanto ela inspecionava o robô. Eu a chamo de máquina gigante de pegar sapo, Miau. Miau, sentado na cabine, estufou o peito, claramente orgulhoso do nome tão simples. Kug. Kana, que estava animada com a máquina incrível, perdeu o interesse imediatamente. Hahaha, certamente é um nome que diz tudo. Escanor riu baixinho. Então, como funciona? Hehe, basta assistir e ver o poder da máquina pega sapo gigante, Miau. Miau deu um sorriso travesso. Brook, você poderia apertar o botão vermelho na sua frente, Miau? Brook, ouvindo as instruções, semicerrou os olhos com um olhar misterioso. Este aqui? Certo, vou pressionar agora. Brook, que estava operando a máquina pela primeira vez, não conseguia esconder sua excitação. Depois de um momento para acalmar os nervos, seus dedos esqueléticos lentamente se estenderam para frente e apertaram o botão mais próximo. Zumbido. O som das engrenagens girando ecoou, e o assento de Brook dobrou rapidamente. Depois de um giro vertiginoso, quando Brook abriu os olhos novamente, sua visão havia mudado da cabine fechada para as planícies abertas. Uma corda resistente amarrava seu corpo esquelético firmemente no lugar. Ele estava pendurado no braço mecânico da máquina. Espere, o que está acontecendo aqui? Brook de repente teve um mau pressentimento. Os sapos gigantes não deveriam ter resistência 0 aos ossos? Miau deu um sorriso malicioso. Brook, vou deixar você servir de isca, Miau. São cães que não resistem a ossos, seu idiota. Brook protestou, sua dignidade destruída. Então esse convite entusiasmado para participar da ação era apenas parte desse plano tortuoso. Droga, Miau. Até ossos velhos têm sentimentos, sabia? King, sentado silenciosamente à direita, mudou de lugar levemente. Ignorando as reclamações inúteis de Brook, Miau empurrou a alavanca de controle para frente. O motor rugiu e ganhou vida, e com Brook como isca pendurado no braço mecânico, a máquina pega sapo gigante se moveu em direção ao sapo gigante mais próximo. Brook balançou para frente e para trás no braço mecânico, atraindo com sucesso a atenção do sapo verde gigante. Com um poderoso chute de suas patas traseiras, o sapo saltou alto no ar, sua língua flexível se estendendo em direção a Brook, engolindo-o inteiro de uma só vez. Espera, essa coisa realmente come ossos? Ao ver a presa morder a isca, Miau imediatamente apertou o botão de captura. No instante seguinte, o braço mecânico se retraiu rapidamente, puxando Brook coberto de saliva da boca do sapo, enquanto um canhão escondido disparava uma rede de metal, prendendo facilmente o sapo gigante. Uau! Isso foi tão fácil. Ao ver o sapo gigante se contorcendo na rede feita sob medida, Uta não pôde deixar de se maravilhar. Comparado a isso, todos os seus esforços anteriores pareciam completamente inúteis. Uta, esse é o poder da classe inventor, Miau. Miau se gabou. Essa não sempre foi sua habilidade? Uta retrucou.
Nesse ritmo, não teremos problemas em atingir a meta de 10 sapos de Aqua. Escanor comentou seriamente. Falando na Aqua, onde ela está? Eu não a vi, Miau. A pergunta curiosa de Miau mergulhou a cena em um silêncio constrangedor. Ah, não. Aqua. Percebendo seu erro, Escanor e Uta imediatamente sentiram um pressentimento. Enquanto corriam para resgatá-la, avistaram Aqua, que havia sido engolida por um sapo gigante, agora sentada desanimadamente no chão, com os joelhos abraçados ao peito, cercada por saliva pegajosa. Ao lado dela estava o corpo sem vida do sapo, enquanto Kana cutucava sua barriga, confirmando que ele estava realmente morto. Mais uma vez, o sensato bebê dragão salvou o dia. Todos respiraram aliviados. Embora eles não achassem que uma deusa como Aqua pudesse morrer em seu próprio mundo, ainda assim foi por pouco. Entretanto, depois de tudo que aconteceu, parecia que a deusa cabeça de vento estava mentalmente derrotada. Não importava o quanto seus companheiros tentassem animá-la, ela permanecia sentada ali com uma expressão inexpressiva. Acabou, estou perdida. Como deusa, fui engolida por um sapo feio e imundo. Estou acabado, completamente acabado. Aqua murmurou para si mesma, seus olhos antes sábios, agora estavam opacos e sem vida. Coberta de saliva pegajosa e indescritível, toda a cena poderia facilmente ser mal interpretada. Miau e os outros nunca tinham visto Aqua daquele jeito antes. Sem escolha, abandonaram a busca por sapos e decidiram levá-la de volta para a cidade de Axel. Que pena. Eu queria testar se músculos estavam no cardápio de um sapo gigante. Miau, Miau suspirou baixinho. A sobrancelha de King se contraiu. Cara, você estava mesmo planejando me lançar em seguida, não é? Graças a Deus por você, Aqua. Enquanto o grupo caminhava pesadamente de volta, nenhum deles notou uma figura escondida sob uma árvore próxima, ofegante, com os olhos cheios de um desejo ardente, observando-os atentamente. De volta à cidade de Axel, a noite já havia caído completamente, e as ruas antes movimentadas estavam calmas. Felizmente, com menos pessoas por perto, sua aparência pegajosa e desgrenhada passou despercebida. As luzes da guilda dos aventureiros ainda estavam acesas e, além da sempre dedicada Luna, alguns aventureiros estavam espalhados por ali, bebendo e comemorando os ganhos do dia. Depois de contar o número de sapos gigantes, Luna prontamente entregou a recompensa. Então, o que exatamente aconteceu com vocês? Aqua-sama não parece estar muito bem. Luna, apoiada no balcão com uma mão, olhou para Aqua com curiosidade. Para ser honesto, tivemos alguns contratempos. Escanor ajustou seus óculos comicamente antiquados e explicou brevemente a situação. Entendo. Não é grande coisa, ser devorado por um sapo gigante é normal para aventureiros iniciantes. Luna assentiu levemente antes de olhar para Aqua, abatida. Normalmente, um pouco de álcool e uma boa noite de sono resolvem as coisas, mas não tenho certeza sobre Aqua-sama. Álcool, álcool. Essas duas palavras casuais atingiram a mente de Aqua como um raio, revivendo instantaneamente seu espírito. Álcool. Depois de um dia longo e cansativo, é claro que precisamos beber um bom vinho. E assim, a recompensa recém-conquistada se transformou em bebidas espumantes, todas consumidas por Aqua e os outros aventureiros. Porque bem, beber só é divertido quando todos participam. A deusa rejuvenescida declarou com um grande sorriso. Embora fosse um desperdício, Miau e os outros não tinham intenção de impedi-la. Naquele momento, todos tiveram o mesmo pensamento. Não importa, contanto que nossa deusa volte ao normal. Dinheiro. Com a máquina de pega-pega-pega sapo gigante, eles não precisavam se preocupar, podiam simplesmente ganhar mais amanhã. E assim, com a performance única de música e dança de Aqua roubando a cena, Uta e Brook forneceram a música, e todos aproveitaram uma festa animada. Infelizmente, os momentos felizes são sempre passageiro. Aqua, que tinha corrido para vomitar arco-íris no beco, e sua casa tão familiar nos estábulos lembraram Miau e os outros da cruel realidade. Amanhã, juraram. Amanhã dormiriam numa pousada de verdade, com camas grandes e macias. Enquanto isso, sob o manto da escuridão, o cavaleiro sem cabeça Beldia, um oficial do exército do Lorde Demônio, cavalgou seu cavalo negro igualmente sem cabeça, liderando um grupo de soldados demônios para os arredores da cidade Axel. Depois de alguma busca, Beldia decidiu encontrar um castelo abandonado e sem moradores. A tarefa que lhe foi dada pelo novo Lorde Demônio era investigar um estranho grupo de recém-chegados que estavam se reunindo ao redor da cidade de Axel, a vila inicial. Como um cavaleiro honesto e honrado, Beldia não tinha interesse em intimidar os fracos. Mas ele não podia recusar as ordens do Lorde Demônio, então fingiu cumpri-las, levando seus subordinados para tirar férias e relaxar ali. Satisfeito com o tamanho do castelo abandonado, Beldia imediatamente decidiu torná-lo sua base temporária e observar secretamente a cidade de Axel. E assim, um grupo de demônios se mudou para o castelo abandonado em plena luz do dia. Sempre muito organizado, Beldia reuniu seus subordinados e, juntos, limparam o castelo cheio de teias de aranha até que ele ficasse impecável. Após completar a tarefa, Beldia serviu-se de uma taça de vinho e admirou calmamente a bela noite. No dia seguinte, a equipe de 7 pessoas, cheia de confiança, se reuniu novamente e partiu em direção aos arredores em busca de seus sonhos. No entanto, eles mal haviam saído dos portões da cidade quando uma bela mulher vestida com uma armadura apareceu de repente na rua, bloqueando seu caminho. Desculpe se isso parece repentino, mas vocês estão indo pegar sapos gigantes, certo? Seu rabo de cavalo loiro balançava enquanto seu corpo corvilíneo ficava vermelho, seu olhar era intenso, e ela exalava pesadamente. Por favor, eu imploro, deixe-me entrar para o seu time. Capítulo 269. O grupo olhou para a mulher estranha bloqueando seu caminho, todos mostrando expressões de confusão. Aqua, você conhece essa pessoa? Escanor levantou a mão e apontou para a mulher desconfiada. A julgar por sua armadura brilhante e de alta qualidade, ela parecia ser uma cavaleira? Conhece ela? Claro que sim.
Ela não é a cavaleira fraca da noite passada que tentou beber mais que essa deusa, só para acabar vomitando no chão? Aqua piscou seus olhos sábios, seu olhar pousando casualmente na vestimenta do cavaleiro. Essa armadura pretensiosa, não há como confundi-la. Aquele em quem você está pensando é provavelmente o cavaleiro Goodman, e ele é um homem Miau. Miau suspirou desamparado. Aqua não era apenas ruim com direções, mas parecia que essa deusa azarada e cabeça de vento também era péssima em reconhecer rostos. É mais um dia sem Tomoya. E se não me engano, quem acabou vomitando foi você. Aqua Uta interrompeu com um golpe certeiro. Lembrando-se de como tiveram que pagar uma taxa extra de limpeza por causa do vômito arco-íris de Aqua, o rosto bonito de Uta refletiu o olhar de resignação de Miau. E isso é impossível. Essa deusa se lembra de tudo claramente, e isso nunca aconteceu. Aqua protestou defensivamente, mantendo firmemente sua dignidade de deusa. Porque tudo isso aconteceu depois que você bebeu, King acrescentou casualmente, silenciando Aqua instantaneamente, que timidamente se escondeu atrás do grupo para evitar mais exposição. Um mundo onde apenas a deusa cabeça de vento se machuca alcançado. Voltando ao assunto, já que nenhum de nós parece conhecer essa mulher, por que ela quer se juntar ao nosso time de novatos? Scanor retornou ao tópico original. Não tenho certeza. Talvez ela seja uma ladra, querendo roubar as recompensas da nossa missão? Mas essa armadura não parece. Eu diria que ela é bem forte. Se não for um ladrão, então talvez seja um mendigo procurando comida? Isso existe mesmo neste mundo, Miau? Kana acha que é uma princesa caída de algum reino porque é isso que acontece nas revistas de mangá. Que tipo de revistas estranhas o Tomoya está deixando você ler, Miau? Ouvindo os palpites cada vez mais absurdos do grupo, a mulher, que na verdade era a Lalatina do Chinesford, Darkness começou a entrar em pânico, mas também sentiu uma estranha excitação. Que imaginação assustadora! Estão discutindo abertamente minha história na frente de tanta gente. Que humilhação! Haverá palpites ainda mais ridículos e vergonhosos a seguir? Ah, diga mais, diga mais. Introdução do personagem aqui. Darkness, Lalatina do Chinesford, é uma cavaleira cruzada que sente prazer em ser atacada por monstros. Ela alocou todos os seus pontos de perícia para a defesa, enquanto se recusa a aprender qualquer habilidade ofensiva. Embora fisicamente forte e empunhando uma espada larga, ela não consegue atingir um alvo parado, então seu poder de ataque real em batalha é quase zero. Seja ela uma ladra ou uma mendiga, ainda devemos ter cautela ao lidar com alguém cujo passado não é claro. Brooke se aproximou do grupo, interrompendo as especulações. Permitam-me ir diretamente e avaliar suas verdadeiras intenções. Antes que os outros pudessem reagir, Brooke, usando a vantagem de seu peso leve, apareceu rapidamente diante de Darkness. A escuridão ficou assustada. Ela já conhecia Brooke, pois os havia observado atrás de uma árvore na tarde anterior. Mas não foi sua aparência esquelética e afro que a chocou, foi o momento em que ele foi enforcado e usado como isca. Aquele momento repleto de vergonha e excitação, foi o que a fez decidir se juntar àquele grupo. Olhando atentamente para Darkness, os olhos fundos de Brooke brilharam com a luz de um cavalheiro, e um sangramento nasal que não deveria existir escorreu silenciosamente. Essa mulher incrivelmente bem proporcionada. Se não for pedir muito, posso ver sua calcinha? Ele disse isso. Esse esqueleto pervertido realmente disse isso. É assim que você pretende avaliar as intenções dela? Uta e os outros já previam esse resultado, e todos cobriram o rosto, virando a cabeça em uníssono, fingindo não conhecê-lo. Eles não tinham intenção de intervir ou se desculpar. A julgar pela armadura, a mulher não parecia uma transeunte comum. Deixar Brooke sofrer um pouco pode ensiná-lo a não assediar mulheres o tempo todo, manchando a reputação do restaurante do mar. No entanto, o que eles nunca esperaram foi a reação da mulher. Você faz perguntas tão indecentes logo de cara? Para ser tão rude com um cruzado de armadura. E agora? Se eu não te contar a cor da minha calcinha, você vai recorrer a métodos ainda mais vergonhosos para me forçar a descobrir? Droga! Existe mesmo um demônio tão pervertido neste mundo. Ótimo, então. Mesmo que você use medidas mais extremas, eu não vou desistir tão facilmente. Darkness, com o rosto corado, instintivamente deu 2 passos à frente, expondo completamente seu corpo indefeso na frente de Brooke. Até mesmo o esqueleto pervertido Brooke achou difícil lidar com seus comentários rápidos, sua estranha excitação e sua incrível imaginação. Tudo isso o deixou momentaneamente sem palavras. Embora ele quisesse muito saber o segredo dela, seus ossos o alertavam. Fique longe desse pervertido rápido. Rápido? Por que você ficou quieto de repente? Será que está pensando em algo ainda mais extremo? Esse olhar assustador. Você não quer só saber a cor da minha calcinha, como também planeja usar meios brutais para extrair ainda mais segredos sujos, não é? Essas mãos sinistras, brancas e esqueléticas. À medida que os devaneios de Darkness se tornavam mais exagerados, Brooke permaneceu firme em sua resolução cavalheiresca. Embora seja provavelmente óbvio à primeira vista, devo me desculpar. Sou apenas um esqueleto. Não tenho um olhar assustador, E também, minha cara senhora, por favor, não manche minha alma pura. Após uma breve pausa, o tom de Brooke ficou extremamente sério. Eu só queria saber a cor da sua calcinha. A declaração apaixonada ecoou, e a rua inteira ficou em silêncio. Diagnóstico: foi um confronto entre 2 pervertidos. Com medo de testemunhar algo que pudesse cegá-los ou ensurdecê-los, os espectadores se dispersaram rapidamente. Alguns aventureiros que estavam partindo em missões até fizeram um desvio. Até Miau e os outros que estavam ao lado de Brooke saíram silenciosamente da cena. No momento, a prioridade deles era ganhar dinheiro suficiente para ficar em uma pousada. Infelizmente, com sua melhor isca Brooke agora ocupada, eles podem ter que confiar em King ou Aqua. Os olhos de Miau brilharam com travessura.
Assim que o grupo estava prestes a sair da cidade, Darkness acordou de suas fantasias, avançando e agarrando-se firmemente à perna de Escanor. Por favor, deixe-me ir com você. Estou esperando por pessoas como você há tanto tempo. Desculpe, não precisamos de cavaleiros sem vergonha. Aqua se virou, rejeitando-a com justa indignação. Você, mais do que ninguém, não deveria usar as palavras sem vergonha para descrever os outros. Miau ficou completamente exasperado. A Aqua tem razão. Por que você não vai procurar outro time, Miau? Acolhê-la? Como se já não tivéssemos esquisitos o suficiente. Mesmo que você se recuse a me aceitar. Darkness, agora esfregando o rosto na perna de Escanor, sentia o calor intenso do corpo dele. Pelo menos me deixe experimentar como é ser engolida por um sapo gigante. Falar não vai mudar nossa. Espera, o que você acabou de dizer? Eu disse, por favor, amarre-me e prenda-me àquela máquina. Bem-vindo a bordo, cavaleiro ligeiramente pervertido. King, geralmente o quieto, foi o primeiro a estender a mão em sinal de aceitação à escuridão. Desde que chegou a este mundo, King alimentava um sonho que só poderia realizar ali. Ele estava mais do que pronto para arriscar sua vida por recompensas. Mas e agora? Só um tolo deixaria passar esta oportunidade de ouro. Ao ouvir que o cavaleiro pervertido estava disposto a servir de isca, as expressões do resto do grupo mudaram instantaneamente, e eles acolheram Darkness calorosamente com sorrisos. Muito obrigada. A propósito, meu nome é Darkness e sou uma cruzada. Você não precisa se preocupar com minha habilidade de combate. Darkness se apresentou com entusiasmo, encaixando-se imediatamente no grupo. Com sua isca natural agora a bordo, a operação de caça ao sapo gigante ocorreu incrivelmente bem. Em apenas 3 horas após deixarem a cidade, eles conseguiram capturar 12 sapos gigantes e animados, uma captura impressionante. Se não fosse pela preocupação de que a Darkness, excessivamente excitada e coberta de saliva de sapo, pudesse fritar seu cérebro, sua taxa de sucesso poderia facilmente ter dobrado. Como ainda havia bastante tempo, Escanor, Uta e Kana decidiram não seguir o time de volta para coletar a recompensa, mas ficaram para trás na região selvagem, onde monstros vagavam ocasionalmente. Escanor queria treinar as habilidades de guerreiro que havia aprendido nas cartas de aventureiro sem depender de sua graça do sol. Uta compartilhou a mesma ideia, com o objetivo de se acostumar com sua classe invocador. Ela tinha acabado de aprender a invocar um slime. Quanto a Kana, seus objetivos eram mais simples. Ela só queria encontrar alguma caça selvagem para comer. Assim, a equipe de 8 membros se separou temporariamente. O tempo passou lentamente e 2 horas voaram num instante. Quando Escanor terminou seu treinamento e se virou, ele viu Kana, que havia terminado seu lanche, agora deitada entediada sob uma árvore cochilando. Lembrando do poder destrutivo deste bebê dragão durante a batalha na Terra dos Deuses, o pecado do orgulho de repente sentiu a necessidade de lutar com ela. Afinal, ao meio-dia, seu poder seria desperdiçado. Ele poderia muito bem usar esse momento de silêncio para testar a resistência de Kana. Em sua mente, chegar a esse mundo relativamente seguro era uma chance de superar todas as suas fraquezas. O cérebro de Aqua não tinha mais salvação, mas a resistência de Kana certamente poderia ser melhorada. Kana, sentindo-se um pouco entediada, concordou prontamente com o tempo de jogo de Escanor. E assim, chamas e energia estrondosa se chocaram explosivamente nos arredores de cidade de Axel, assustando tanto os aventureiros próximos que eles fugiram de volta para a cidade, temendo um desastre. Logo se espalharam rumores de que o poderoso exército do Lorde Demônio poderia ter aparecido. Esses rumores levaram a cidade de Axel a soar o alarme e iniciar o mais alto nível de alerta. Felizmente, o local onde Kana e Escanor lutaram não estava sob a jurisdição da cidade de Axel. Caso contrário, a destruição que causaram exigiria 1000 sapos gigantes para reparar os danos. A briga, ou mais precisamente a brincadeira entre um adulto e uma criança, não durou muito. Com o último raio branco de destruição disparando em direção ao céu distante, Kana finalmente atingiu seu limite, ficando em pé no meio das ruínas e ofegando como uma idosa. Hahaha, nada mal. Você durou mais do que eu esperava. Escanor emergiu dos restos brilhantes da batalha, sua blusa branca completamente arrancada, revelando seu corpo musculoso. Elogiando muito Kana, ele começou a refletir sobre métodos de treinamento eficazes. Em circunstâncias normais, melhorar a resistência não seria possível em um curto período. Caso contrário, depois de tanto tempo no mundo de One Piece, Kana teria visto um progresso mais notável. Mas felizmente, além de ter bastante tempo, esse mundo também tinha a ferramenta especial das cartas de aventureiro. Além do treinamento regular, tudo o que Kana precisava fazer era investir pontos em resistência. As coisas podem ficar difíceis para você em breve. Está pronta para isso, Kana-chan? Escanor observou o campo de batalha em voz baixa. Além disso, deveríamos encontrar um lugar mais isolado e tranquilo para treinar. Kana quer ficar mais forte. Kana cerrou os punhos pequenos com uma expressão resoluta. Embora fosse a mais jovem, tanto em idade quanto em maturidade, do grupo, depois de ter lutado na grande batalha na Terra dos Deuses, Kana queria contribuir mais para proteger Kobayashi, Tomoya e seus companheiros. Era um sentimento que ela sempre guardou dentro de si, mas o sensato bebê dragão não era bom em expressá-lo. Mesmo agora, embora ela quisesse proteger seus amigos, tudo o que ela dizia era que queria ficar mais forte. Escanor-san, por favor, me inclua também. Me ensine combate físico e aqui. Uta correu, deixando de lado sua atitude arrogante. Depois de testemunhar seu slime invocado ser chutado em pedaços por um esquilo, ela não aguentou mais. Se suas invocações fossem inúteis, então ela, a invocadora, teria que intervir. Desculpe, mas eu só tenho um conhecimento básico de aqui. Quanto ao combate físico, King seria um professor melhor, respondeu Escanor com sinceridade. Não se tratava de falsa modéstia. Afinal, seu estilo de luta sempre fora simplesmente lançar um sol implacável em seus inimigos.
Sempre tratado como um monstro em seu mundo original, Escanor nunca recebeu treinamento físico formal. Suas reações superiores e força física vinham inteiramente de sua graça do sol. Hey, hein? Parece ótimo. Vamos nessa. Uta cerrou os punhos, fazendo um gesto motivacional para si mesma. Com o plano de treinamento definido, os três retornaram para a cidade de Axel animados. Eles mal sabiam que nas profundezas da floresta, um oficial do Lorde Demônio estava fervendo de raiva. Quem foi? Que idiota achou que seria uma boa ideia disparar um canhão eletromagnético na minha base? Droga! Acabei de limpar aquele castelo. Capítulo 270. Quando Escanor e seus dois companheiros retornaram à cidade Axel, rumores sobre a misteriosa explosão nos arredores já haviam se espalhado como fogo pela cidade. Felizmente, depois que o primeiro grupo de aventureiros conduziu uma investigação, eles não encontraram nenhum vestígio do exército do Lorde Demônio. Os cidadãos desinformados, sem outra explicação, simplesmente atribuíram o ocorrido a algum desastre natural e reduziram o nível de alerta máximo da cidade. A cidade logo retornou ao seu estado habitual, agitado e pacífico. Na guilda dos aventureiros, Aqua e os outros trocaram com sucesso suas recompensas por uma quantia substancial de dinheiro e conseguiram alugar uma pousada modesta. Após dias de esforços exaustivos, sua longa jornada finalmente chegou ao fim, marcando o primeiro passo oficial em sua carreira de aventura. Após pagar a hospedagem, o restante do dinheiro foi dividido entre o grupo. Entretanto, apesar de suas contribuições significativas, Darkness foi expulsa do processo de compartilhamento de recompensas pela deusa Travessa, sob o pretexto de ser uma nova integrante. Surpreendentemente, Darkness não sentiu nenhum ressentimento. Na verdade, ela parecia um pouco animada. Afinal, ser tratado injustamente era exatamente o tipo de coisa que esse cavaleiro pervertido desejava. Com suas partes da recompensa em mãos, o cansado trio Escanor, Uta e Kana decidiu ficar e descansar na pousada do aventureiro. Enquanto isso, os outros mal podiam esperar para correr para a cidade e gastar loucamente, afinal, com o apanhador de sapos gigantes e a isca, escuridão, à disposição, eles não tinham preocupações financeiras. Pelo menos a questão da comida e da bebida estava completamente resolvida. O que mais surpreendeu o grupo foi que à frente da caravana das compras estava ninguém menos que o recluso rei. E aí, King, em que você pretende gastar a sua parte? Vai comprar um novo console de videogame neste outro mundo, Miau? Vendo o profundo desejo nos olhos de King, Miau não pôde deixar de perguntar por curiosidade. A última vez que King demonstrou tanto entusiasmo por compras foi em Logeton, Mar do Leste. Naquela época, eles acabaram em um conflito feroz com os piratas Arlon por causa de Aqua. Se eu tiver a oportunidade, posso dar uma olhada, mas agora há algo ainda mais importante do que um console de videogame. As palavras de King eram um pouco mais diretas quando ele estava com Miau. Afinal, desde que entraram na Grand Line, muitas batalhas foram travadas lado a lado, tornando-os parceiros de longa data. Quanto a Aqua, Brook e Darkness, eles tinham ido embora para outro lugar para dar uma olhada. Algo mais importante que um console de videogame? Miau franziu a testa enquanto caminhavam, pensando por um tempo, mas sem encontrar uma resposta adequada. Por fim, perguntou diretamente. O que foi, Miau? King parou, seu olhar percorrendo as lojas próximas. Seu rosto, marcado por 3 cicatrizes, estava repleto de seriedade e determinação. Uma peruca, ele disse em voz baixa. Com isso, ele rapidamente avistou uma loja que vendia acessórios e roupas e foi até lá apressadamente. Miau. Desculpe, eu não esperava por essa. Mas ao olhar para a cabeça calva e brilhante de King, brilhando à luz do sol, Miau de repente achou aquilo bastante razoável. Ele conseguia simpatizar. Se todo o seu pelo caísse, ele provavelmente se sentiria pior do que se estivesse morto. E assim, essa estranha dupla de um homem e um gato entrou em uma loja de roupas chamada Aventureira Bela sob os olhares perplexos dos transeuntes. Quando eles saíram, King agora ostentava uma cabeça de cabelos dourados, macios e soltos, na altura dos ombros. Surpreendentemente, seu visual musculoso e durão conseguiu reproduzir esse penteado um tanto feminino, fazendo-o parecer ainda mais elegante do que antes. E você, Miau? O que quer comprar? King perguntou enquanto levantava as mãos para pentear delicadamente seus novos cabelos. Antes ele não entendia a importância do cabelo, mas agora que o recuperou, percebeu o quão precioso ele era. Ele provavelmente deveria perguntar a Aqua se ela poderia lançar um feitiço para fazer seu cabelo crescer novamente. Espere, mesmo que ela não tenha uma, ele a faria aprender através do sistema de cartas do aventureiro. Miau olhou ao redor e fez uma cara ameaçadora para uma garotinha escondida na esquina de um beco. A menina ficou tão assustada que começou a chorar, chamando a mãe. Satisfeito com sua brincadeira bem-sucedida, Miau respondeu calmamente. Só estou querendo ver se esse outro mundo tem algum material de aço ou fonte de energia exclusivos. Miau. Quando retornassem ao mundo dos piratas, eles enfrentariam as forças mais poderosas do mar, tanto a marinha quanto o governo mundial. Com isso em mente, a máquina de segunda geração mal daria conta do recado. Então ele planejou aproveitar esse período relativamente tranquilo para construir uma máquina de terceira geração capaz de enfrentar um almirante. Você está construindo uma máquina de terceira geração? Isso é algo para se esperar. King entendeu imediatamente as intenções de Miau. Quando chegar a hora, vou precisar da sua ajuda para testar o desempenho, Miau. Sem problemas. Os dois continuaram conversando enquanto desapareciam nas ruas movimentadas. Eles não notaram a boneca pequena e comum, do tamanho de uma palmeira, que saiu correndo de onde eles estavam e entrou na loja de roupas que tinham acabado de visitar.
Então, eles estão reunindo materiais para construir uma nova máquina? Um modelo de terceira geração, hein? É uma atualização do caçador de sapos gigante ou algo ainda mais interessante? O homem-demônio, vestindo um avental e uma máscara preta e branca, murmurou para si mesmo, com a voz cheia de curiosidade. Uma máquina nunca vista neste mundo, parece bem emocionante. O oficial do Lorde Demônio, Vanir, sorriu levemente quando uma ideia bastante interessante surgiu em sua cabeça. Enquanto isso, Aqua, Brook e o Cavaleiro Pervertido vagavam sem rumo, com Darkness constantemente os importunando com perguntas pervertidas, até mesmo alguém tão bem-humorado quanto Brook estava começando a chegar ao seu limite. Ele não estava preocupado em ser rotulado de pervertido, mas, falando sério, as ideias bizarras de peças que saíam da boca dessa mulher estavam atraindo todo tipo de olhares de desdém dos transeuntes. Passar meio-dia com Darkness foi uma das experiências mais exaustivas nos mais de 100 anos de existência de Brook. Ainda mais exaustivo do que aqueles anos solitários à deriva no Triângulo do Diabo. Um dos 4 imperadores do mundo pirata finalmente sucumbiu ao poder avassalador das ilusões de um cavaleiro pervertido. Mas não era algo para se envergonhar. Afinal, essa escuridão tagarela era uma mulher assustadora que podia até fazer fantasma e verdade se encolherem. Em contraste, Aqua, que havia passado por todos os tipos de tempestades, demonstrou pouca reação. Ah, lá está uma loja que vende vinhos finos. Ela gritou de repente, animada. Brook e Darkness olharam para cima e viram uma loja decorada de forma bastante modesta. O dedo pálido de Aqua apontava para as garrafas e potes de vários líquidos coloridos expostos do lado de fora da loja. Entre eles havia muitas ferramentas e equipamentos brilhantes para aventureiros. A senhorita Aqua, essa é a loja de artigos da cidade, não um lugar que vende álcool. A escuridão a lembrou. O que fez você pensar que aquelas poções mágicas eram vinhos finos? Ela olhou para Aqua com ceticismo. Essas são poções mágicas? A deusa sem noção ficou profundamente decepcionada. Mas pensando bem, essas poções, itens parecem bem valiosos. Por que eles simplesmente os deixariam expostos assim? Darkness coçou o queixo, pensativa. O dono não está preocupado com roubo? Ou é algum tipo de promoção? Já estamos aqui, então por que não dar uma olhada? Sugeriu Brook. Ele não estava particularmente interessado nos itens de outro mundo. Era apenas uma desculpa para fazer uma pausa. Se ele continuasse vagando com Darkness desse jeito, sua reputação na cidade estaria arruinada. Enquanto isso, dentro da loja de itens, Vi sentou-se atrás do balcão, olhando melancolicamente para sua loja quase vazia. Estranho. De acordo com o conselho de Lord Vanir, colocar todos os itens valiosos do lado de fora já deveria ter atraído alguns ladrões. Talvez eu deva pedir algumas dicas ao Lord Tomoya quando eu voltar para reforçar a barreira no castelo do Lord Demônio. Ou devo simplesmente colocar uma placa do lado de fora dizendo ladrões são bem-vindos. De repente, os olhos de Viz brilharam ao avistar os primeiros clientes do dia. Ela se levantou rapidamente para cumprimentá-los. Olá e bem-vindos à loja de itens do aventureiro. Enquanto os cumprimentava alegremente, a maior parte da atenção de Viz foi atraída para o esqueleto com o penteado afro. Por que uma criatura morta-viva vagava pela cidade tão abertamente? Ela nunca tinha visto nada parecido antes. Durante o tempo em que Brook se tornou famoso, Viz estava no castelo do Lorde Demônio, então ela não ouviu os aventureiros falando sobre ele. Mas isso não importava, em breve, ela vivenciaria isso em primeira mão. Uma senhora tão gentil e linda, você poderia me mostrar sua calcinha? Como sempre, Brook permaneceu fiel ao seu estilo pervertido, tentando se livrar do trauma psicológico que Darkness havia deixado nele. Você está começando com essa pergunta? Você é um dos subordinados de Beldia? Viz ficou tão surpresa com a pergunta inesperada que cambaleou para trás. Sinto muito, mas não posso te contar algo tão particular. Quem estava sendo importunado era Viz, mas quem ficou animado foi Darkness. Ele pediu diretamente, como esperado do meu rival de longa data. Esse é o sentimento, essa é a conversa. Brook, tendo afastado sua tristeza anterior, estava bastante animado. Viz, por outro lado, estava em pânico por dentro. De onde esses dois clientes estranhos tinham vindo? Seus instintos lhe diziam para evitar esses dois a todo custo. Então ela voltou sua atenção para a garota de cabelo azul mais normal. Com licença, você gostaria de roubar algum item lá fora? Quem você acha que eu sou? Uma deusa jamais faria algo tão imundo e vergonhoso como roubar. A nobre e arrogante deusa sentiu-se profundamente insultada. Espera, então aqueles itens lá fora podem ser roubados? Brook perguntou cautelosamente, ainda se recuperando do choque anterior. Viz parou para pensar por um momento e então respondeu timidamente, nem qualquer um pode roubá-los. Só ladrões com recompensas por suas cabeças são permitidos. Por quê? A escuridão estava completamente confusa. Viz, sendo a pessoa honesta que era, respondeu sinceramente. Porque então posso capturá-los e trocá-los por dinheiro. A sala inteira ficou em um silêncio atordoado. Aqua e Brook ficaram sem palavras. O que havia de errado com a cabeça desse lojista? Deixar itens valiosos expostos para serem roubados era uma coisa, mas dizer abertamente aos clientes que esse era o seu plano? Só um idiota cairia nessa. E todo esse esquema parecia estranhamente familiar. Onde eles já haviam encontrado algo assim antes? Depois de pensar um pouco, Aqua e Brook trocaram olhares e disseram simultaneamente, Tomoya. Você conhece o Lorde Tomoya? Viz pareceu completamente surpreso. O nome do novo Lorde Demônio era algo que só as tribos demoníacas sabiam. Como esses aventureiros nesta cidade de iniciantes souberam tão cedo? Claro, aquele esqueleto estranho deve ser um dos homens de Beldia. Claro, esse cara é meu seguidor mais leal. Aqua se gabou com orgulho, completamente alheia ao fato de que Viz, um lojista local, sabia o nome de Tomoya, o que deveria ser o verdadeiro motivo de preocupação.
Deusa? Isso mesmo. Escutem, eu sou a reverenciada e amada deusa da água, Lady Aqua. Deusa da água? No momento em que Viz ouviu isso, ela instintivamente deu um passo para trás, colocando alguma distância entre ela e Aqua. Ouvi dizer que os seguidores da religião Axis são um bando de lunáticos, sempre fazendo coisas bizarras e imprevisíveis. E a deusa delas deve ser ainda mais excêntrica. Preciso ficar longe dela. Suas palavras murmuradas atingiram Aqua em cheio. Seu idiota! Seu idiota! Vou expurgar esses pensamentos blasfemos de você. A deusa tola, sentindo-se humilhada na frente de Brook e sua nova amiga Darkness, avançou e agarrou Viz pelo colarinho, sacudindo-a violentamente. A bondosa Viz não teve forças para resistir, parecendo completamente miserável enquanto era maltratada. Mas era preciso dizer, essa personalidade era realmente Slurp. Enquanto Aqua a sacudia, Darkness de repente notou algo estranho. Sou só eu ou o corpo dela está ficando um pouco translúcido? Não, eu também vejo, mesmo sem ter olhos e Brook fez sua piada de sempre, mas então percebeu a gravidade da situação e correu para puxar Aqua para longe. Ei, pare com isso, Aqua. Solte ela. Ufa, salvo. Viz caiu no chão, ofegante. Como deusa da água, Aqua tinha capacidade passiva de purificar qualquer líquido que tocasse em água pura. Mas para alguém como Viz, que era um lixo por natureza, essa habilidade de purificação era completamente mortal. Uau! Incrível, senhorita Aqua. Eu não sabia que você tinha esse tipo de poder oculto. Darkness estava completamente emocionada, tremendo enquanto olhava para o agora fraco Viz, com o rosto vermelho. Por favor, faça o mesmo comigo da próxima vez. Não precisa ser tão intenso, assim como o que você fez com ela fará. De jeito nenhum. Minha purificação só funciona com demônios sujos e malignos. Aqua balançou a cabeça. Se funcionasse com qualquer outra pessoa, ela não teria que sofrer tamanha humilhação por parte de um bando de sapos. Espera, Aqua, você está dizendo que seu poder só funciona com demônios? Brook de repente sentiu como se tivesse tropeçado em algo importante. Sim, por que eu mentiria sobre isso? O rosto da deusa supostamente inteligente permaneceu indiferente enquanto ela casualmente acenava com a mão. Você já sabia disso, Brook. Então, o que acontece com ela? Brook levantou a mão ossuda e apontou para Viz caído no chão. O que? Capítulo 271. Aqua finalmente percebeu o que estava acontecendo, seus lábios se curvando em um sorriso sinistro que causava arrepios na espinha. Depois de alguma comoção, a quase transparente Viz revelou tudo o que sabia, incluindo o fato de que ela era uma oficial do exército do Lorde Demônio, e que o novo Lorde Demônio Tomoya era um tanto pervertido. Entretanto, como ela não conhecia Tomoya há muito tempo, ela não sabia de seus planos ou motivos exatos. Aqua, por outro lado, estava bem ciente disso. Vendo que Viz, como Lish, parecia honesto o suficiente, e com a persuasão de Brook, decidiu não purificá-la completamente. Claro! O principal motivo era que Viz não tinha feito nada para prejudicar os humanos e era o único oficial no exército do Lorde Demônio que não tinha sido colocado sob recompensa. Purificá-la não lhe renderia dinheiro algum. É melhor você tomar cuidado perto dessa deusa. Se ousar falar bobagens de novo, eu queimo sua loja. A deusa tola bateu palmas arrogantemente e deu um aviso cruel antes de sair da loja de itens com Brook e Darkness. Esses esquisitos. Como eles conhecem o Lorde Tomoya? Vou ter que perguntar a ele mais tarde, murmurou Viz, agachado no canto, ainda abalado. E ela é mesmo a deusa da água. Isso é assustador demais. De repente, ela percebeu o quão tolos seus pensamentos anteriores eram. O que parecia normal acabou se revelando o mais perigoso de todos. Enquanto isso, nas ruas novamente, Darkness estava começando a agir um pouco mais normalmente. Então, esse Tomoya que você mencionou, que tipo de cara ele é? Ele é seu companheiro? Ela perguntou timidamente. Ouvir sobre o novo Lorde Demônio a fez sentir como se de repente ela fosse parte de algo muito mais significativo do que ela havia imaginado. Ele é um capitão respeitável, respondeu Brook. Ele é meu seguidor mais leal. Aqua acrescentou. Suas respostas contrastantes deixaram claro que Tomoya ocupava posições muito diferentes nas mentes de Brook e Aqua. Capitão. Seguidor? Ele não é um Lorde Demônio? Darkness ficou um pouco confusa. Bem sim, mas a razão pela qual viemos aqui é para espancá-lo. Aqua disse casualmente sem pensar. Felizmente ela estava falando com Darkness. Se tivesse sido alguém mais malicioso, eles poderiam já tê-la traído e ainda contado seu dinheiro ingenuamente. Bater nele? Então, isso significa que um dia invadiremos o castelo do Lorde Demônio, apenas para sermos capturados devido à enorme diferença de poder. Aí teremos que suportar as provocações e insultos dos soldados demônios, e talvez até torturas inimagináveis? Uf. Talvez, só talvez. Enquanto Darkness falava, ela ficava cada vez mais excitada, ofegando enquanto se entregava às suas fantasias vívidas e pervertidas. Que pena que um rosto tão bonito e um corpo criminosamente atraente estivessem ligados a uma mente tão estranha. Aqua nem se deu ao trabalho de ouvir, deixando as palavras de Darkness entrarem por um ouvido e saírem pelo outro. Brook, por outro lado, diminuiu o passo, certificando-se de manter uma distância segura de 10 metros de Darkness. No final, Aqua ainda não conseguiu comprar seu vinho. Em vez disso, ela encontrou um ovo de formato estranho e declarou que o chocaria e formaria um dragão fofo como Cana. O último ovo que ela havia enterrado gentilmente no chão já havia brotado um pedaço de ervas daninhas de meio metro de altura. O fato de ela não ter tido um animal de estimação permaneceu como um pequeno e persistente arrependimento no coração de Aqua. Quando eles se reuniram com Miau e os outros na pousada, o sol já estava se pondo. Após uma rápida saudação, todos concordaram em gastar o dinheiro restante em um caro banho termal para acalmar seus corpos cansados. Embora a pousada fosse alugada apenas por um dia e uma noite, eles não estavam preocupados.
Afinal, com o caçador de sapos gigantes e sua ferramenta Darkness, ganhar dinheiro seria muito fácil. Eles poderiam simplesmente relaxar nas fontes termais e deixar os sapos gigantes cuidarem do resto. Com esse pensamento agradável em mente, todos afundaram em suas camas macias e desfrutaram de uma noite de sonhos tranquilos. O dia seguinte chegou rapidamente. O quê? Você está dizendo que a missão de caça ao sapo gigante não está mais disponível? A voz estridente de Aqua perfurou o ar dentro da guilda dos aventureiros. Isso mesmo. Esta missão não estará disponível novamente por um tempo, explicou a recepcionista loira, Luna, com um sorriso de desculpas. Houve uma grande explosão na mata ontem, e a maioria dos ninhos de sapos gigantes foi destruída. Os sapos sobreviventes estão escondidos no fundo dos ninhos e não estão saindo. Então, por enquanto, a missão está descartada. Se você não se importar em esperar, ela estará disponível novamente na próxima primavera, ela sugeriu gentilmente. Na próxima primavera. Essa má notícia deixou Miau e os outros desesperados. Se tivessem que esperar até lá, Tomoya já teria liderado o exército do Lorde Demônio para arrasar a cidade. Quem é o idiota responsável por isso? Cortaram a fonte de renda dessa deusa. Aqua ficou furiosa e agarrou Luna pelo colarinho, praticamente tremendo de fúria. Desculpem a todos, mas se não me engano, esse idiota provavelmente sou eu. Escanor coçou a cabeça sem jeito, dando um passo à frente para se desculpar. Como ele estava em sua forma orgulhosa, ele não se permitiria esconder a verdade. É? Seus companheiros ficaram chocados. Eles não esperavam isso de Escanor. Os lábios de Aqua se contraíram quando ela olhou para o sorriso de desculpas de Escanor, mas no final, ela escolheu perdoá-lo. Bem, isso também é parcialmente culpa minha, acrescentou Kana, dando um passo à frente também. A explosão aconteceu porque eu estava jogando com Escanor. Os outros. Jogando um jogo? Luna, que não tinha ideia da verdadeira força de Kana, cobriu a boca em descrença. Os aventureiros que estavam escutando a conversa ficaram tão chocados que cuspiram suas bebidas. O deserto caótico causado por aquela explosão foi apenas o resultado de uma brincadeira entre esses dois? A guilda dos aventureiros caiu em um silêncio misterioso. Hahaha, bom, eu me sinto um pouco culpado, o Escanor riu, quebrando a tensão. Mas não se preocupem, pessoal. Eu cuido da questão financeira. Seu orgulho não lhe permitia deixar as coisas como estavam, então ele estava determinado a fazer as pazes. Está tudo bem, Escanor e Kana. A culpa não é de vocês, Aqua acenou com a mão, dispensando-os. Apesar de sentir que estava à beira de um colapso interno, ela conseguiu manter uma postura indiferente. Se Tomoya estivesse aqui, provavelmente suspiraria com afeição paternal. Aquela deusa egoísta, Aqua, agora realmente se importa com seus companheiros. Parece que suas aventuras no mundo pirata a ajudaram a crescer. Entretanto, no segundo seguinte, a deusa tola ficou furiosa novamente. Maldito seja, Tomoya. Como ousa fazer uma coisa dessas? Quando nos encontrarmos, essa deusa vai te fazer pagar. Em momentos como esses, era melhor se unir contra um inimigo comum, especialmente quando esse inimigo era o traiçoeiro Tomoya, portador do trovão. Longe, no castelo do Lorde Demônio, Tomoya espirrou durante seu treinamento secreto. De qualquer forma, a mina de ouro do sapo gigante estava completamente fechada. Por sugestão de Luna, o grupo voltou sua atenção para outras missões. Embora Escanor quisesse carregar o fardo sozinho, os outros formavam uma equipe. Não havia como deixá-lo lidar com tudo sozinho. Darkness, o mais novo membro do grupo, ficou profundamente comovido com esse vínculo familiar, mesmo que eles não fossem tecnicamente uma família. Devido à grande explosão, muitas das missões de caça aos monstros nas proximidades foram suspensas. No final, eles decidiram fazer uma missão de escolta de caravana. Embora demorasse um pouco, era melhor do que ser expulso da estalagem e forçado a voltar para os estábulos. Mas quando eles estavam se preparando para sair e encontrar a caravana, um homem usando uma máscara preta e branca chegou à pousada. O propósito de Vanir era simples. Ele estava de olho no apanhador de sapos gigantes. Ou, para ser mais preciso, ele estava de olho nas invenções extraordinárias de Miau. Queria formar uma parceria sólida e ganhar muito dinheiro juntos. Quem você pensa que eu sou? Minhas invenções não servem para algo tão trivial, Miau. Miau, sempre profissional, recusou imediatamente a oferta de Vanir. Afinal, ele não sabia nada sobre esse estranho. Como ele poderia vender sua tecnologia tão facilmente? Este é 1 milhão de eres como demonstração de sinceridade. Se você concordar, este será o pagamento adiantado pela nossa parceria. Vanir sorriu enquanto colocava um baú cheio de moedas de ouro na frente deles. A enorme quantidade de dinheiro fez com que os olhos do grupo pobre se arregalassem em choque. Aqua até começou a calcular quantos sapos gigantes ela precisaria capturar para trocar por tanto vinho espumante. E isso foi apenas o pagamento adiantado. Os outros, cheios de expectativa e esperança, se voltaram para Miau. Entretanto, Miau permaneceu imperturbável, com uma expressão séria. A tecnologia é minha dignidade e meu objetivo, Miau. É uma pena. Se mudar de ideia, pode me encontrar na loja de roupas femininas na Rua Oeste. Vanir fechou o baú e se preparou para sair. Adicione mais dinheiro, Miau. Vanir parou no meio do caminho e se virou para olhar para o gato de estimação com uma expressão séria. Até mesmo alguém tão experiente quanto Vanir se viu pego de surpresa pelos princípios flexíveis de Miau. Sem problemas. Vou acrescentar mais 500 mil. Combinado, Miau. Após alguns momentos de silêncio atordoado, Vanir se recompôs e caminhou de volta, colocando o baú no chão novamente. Ele se curvou ligeiramente na cintura e estendeu a mão direita para Miau. Foi um prazer fazer negócios. Foi um prazer fazer negócios, Miau.
e assim o acordo com Vanir foi oficialmente selado. No entanto, os detalhes da cooperação, o que eles criariam, como seria vendido e como os lucros seriam compartilhados, ainda precisavam de negociação cuidadosa. Vanir também queria ver se Miao realmente tinha capacidade de inventar algo lucrativo. Obviamente isso levaria tempo. Enquanto isso, eles já tinham assumido a missão de escolta, graças à ajuda de Luna, e não podiam simplesmente desistir. Depois de alguma discussão, o grupo decidiu se separar. Escanor, Kana, Uta e a escuridão local cuidariam da missão de escolta da caravana. Miao, Brook, King e Aqua ficariam em Excel. Em retrospectiva, foi um arranjo bastante inteligente. Ambas as equipes tinham força suficiente para evitar qualquer incidente imprevisto. Ao mesmo tempo, aqueles que precisassem trabalhar suas fraquezas teriam a oportunidade de treinar durante a missão. Deixar para trás a deusa idiota que só tornou as coisas mais difíceis foi especialmente inteligente. O plano era perfeito, pelo menos em teoria. Escanor e seu grupo não tinham ideia de que, apesar dos esforços para evitar Aqua, o caos da deusa os perseguiria como um fantasma assustador. Acontece que o destino deles não era outro senão a sede da religião Axis. Nos arredores do castelo do Lorde Demônio, em uma floresta escura e úmida, Tomoya, encharcado de suor devido ao seu treinamento secreto, sentou-se em uma rocha lisa. Atrás dele, estendia-se uma cena de devastação total. Galhos espalhados e árvores caídas cercavam um buraco enorme e irregular na encosta escura da montanha, onde pedaços de rocha ainda caíam, acompanhados por faíscas vermelhas persistentes. Mesmo que eu mal consiga fazê-lo, ainda está longe de ser algo que eu possa usar quando quiser. Tomoya enxugou o suor da testa e expirou profundamente. Enquanto Aqua e os outros estavam ocupados, ele não estava relaxando. Além da absorção mútua de energia com os lixes no castelo do Lorde Demônio, ele passava os dias treinando nas profundezas da floresta, trabalhando para dominar aplicações avançadas do Haki do Conquistador, o revestimento de Haki do Conquistador. Assim como Escanor, ele queria usar esse tempo no mundo pacífico de Konosuba para dominar completamente essa habilidade de alto nível do mundo pirata. Com a experiência acumulada em batalhas com figuras como Big Mom, Mihawk e Sengoku, ele finalmente conseguiu tocar o limiar do uso do revestimento Haki do Conquistador. Entretanto, sua taxa de sucesso ainda era de apenas 30%. O Cavaleiro Sem Cabeça e os Vanir que enviei já deveriam ter causado algum problema para Aqua e seu grupo, certo? Eu me pergunto como as coisas mudaram no mundo pirata desde que partimos. Embora o governo mundial tenha sofrido um duro golpe, eles provavelmente ainda estarão pressionando Hancock, Moria e Hylic. Cada dia que adiamos aumenta o perigo. Preciso terminar meu treinamento e encerrar esta aventura em Konosuba o mais rápido possível. Com isso em mente, Tomoya levantou-se, apoiando-se nos joelhos, e arrastou seu corpo cansado de volta para a floresta escura. Ele tomou uma decisão naquele momento. Assim que dominasse completamente o revestimento Haki do Conquistador, ele lançaria um ataque em grande escala contra Aqua e seus companheiros. Então, o mais rápido possível, ele convocaria novos aliados e retornaria ao mundo pirata para aniquilar o governo mundial e os dragões celestiais, sem deixar sobreviventes. A floresta escura ecoava com relâmpagos carmesim e o som de explosões enquanto Tomoya retomava seu treinamento intenso. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.